Pessoal, o cenário político atual está pegando fogo. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, demonstra sua seletividade ao investigar e julgar casos de corrupção no Brasil. A recente decisão da primeira turma do STF de tornar réus deputados do PL chamou a atenção em um processo de desvio de emendas que levanta uma questão essencial: aonde estão as investigações sobre os políticos de esquerda, né? Já não bastasse que a esquerda se envolve em um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, e mesmo assim as condenações foram anuladas sob pretextos jurídicos questionáveis, e desde então não se vê qualquer grande operação para investigar novos casos ou aprofundar denúncias que envolvem esse espectro político. Mas eu vou mostrar para vocês, enquanto isso, figuras da oposição que estão sendo perseguidas implacavelmente, muitas vezes sem argumentos sólidos ou provas contundentes. Além disso, também vamos falar aqui a respeito do Alexandre de Moraes, que tomou uma decisão, ou seja, o STF percebe que está cada vez mais desmascarado e que suas ações estão sendo questionadas pela população e também de forma global. Países estrangeiros já questionam a postura do STF. E para tentar demonstrar talvez um equilíbrio, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão agora em relação ao Bolsonaro, revogando uma decisão anterior. Eu vou mostrar para vocês aqui, não é só o governo Lula que anda revogando suas decisões, né? O STF também, e eu vou mostrar para vocês. Então tem muita especulação, questionamento sobre o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui, então fique comigo até o final. Antes eu queria convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha se você quer ficar ligado sobre tudo que acontece no mundo político sem ser manipulado pela grande mídia. Então bem-vindo, bora lá. Começa aqui com essa primeira situação que mostra que saiu no G1. Primeira turma do STF decide por unanimidade tornar réus deputados do PL em processo de desvio de emendas. Gente, aqui mostra o seguinte, que os ministros julgam uma denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra os deputados Josimar Maranhãozinho, do PL, Pastor Gil, também do PL, e o Bosco Costa, também do PL, que atualmente é suplente de deputado. Votaram pelo recebimento da denúncia o relator ministro Cristiano Zanin, ministro Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia, e o Flávio Dino e Luiz Fux. O julgamento ocorreu no plenário virtual. Com a denúncia recebida, os deputados viram réus e vão responder pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. Então, será aberta ação penal que terá instrução com depoimentos de testemunhas e interrogatório dos réus, e só depois serão julgados pela primeira turma do STF. Então, a Procuradoria apontou que, em 2020, o grupo solicitou ao então prefeito de São José de Ribamar, Maranhão, o pagamento de propina de 1,66 milhão de reais, em contrapartida a destinação de recursos públicos federais de 6,67 milhões ao município, por meio de emendas patrocinadas pelos parlamentares denunciados. Segundo a denúncia, o deputado Josimar Maranhãozinho liderava o suposto esquema e tinha ingerência sobre emendas dos colegas. A Polícia Federal apontou que Bosco Costa, do PL de Sergipe, utilizava a esposa e o filho na destinação de parte dos recursos indicados pela suposta organização criminosa que contava com agiotas, blogueiros e empresários. De acordo com os investigadores, o grupo exigia, inclusive, fazendo ameaças com armas, a devolução de 25% dos valores de emendas que indicava para a saúde do município de São José de Ribamar. E aqui mostra, gente, vou mostrar aqui para vocês, peraí. Eles têm prints do WhatsApp, né, mostrando conversa. Relator do caso Zanin afirmou que a tese acusatória de que os denunciados referidos nesse tópico se organizaram de forma arquitetada para o cometimento de delitos contra a administração pública reúne elementos suficientes que autorizam nesse particular o recebimento da denúncia. E no voto, o ministro afirmou aí que a investigação reuniu elementos consistentes em documentos, planilhas e depoimentos. Então, contra os 3 parlamentares, há evidências produzidas ao longo da investigação criminal indicando que teria atuado na concertação ilícita para solicitar ao prefeito José Eudes Sampaio Nunes o pagamento de vantagem indevida, o que caracteriza em tese o delito de corrupção passiva. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a denúncia possui os elementos que justificam a abertura de uma ação penal contra os deputados
E para o ministro, a denúncia mostra que os acusados estariam unidos com unidade de desígnios e propósitos, solicitando para si ou para outra, indireto ou indiretamente, em razão de função pública, vantagem indevida. Então a gente vai acompanhar agora de perto e tem que investigar mesmo, gente. A gente não está questionando que tenha que investigar, pelo contrário, a justiça, ela deveria, né, de fato, julgar a todos de forma igual, mas é o que a gente não vê acontecer, né? Então isso aumenta e aprofunda a desconfiança da população no sistema jurídico brasileiro. Se a gente quer um país realmente justo, todas as figuras políticas devem ser investigadas de maneira igual, independente do seu alinhamento político. E o STF, ele percebe que está cada vez mais desmascarado e que suas ações estão sendo questionadas pela população de forma global. E para tentar demonstrar esse falso equilíbrio, Alexandre de Moraes decidiu derrubar a proibição do contato entre Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro. É isso mesmo, gente. Saiu aqui no jornal Infomoney que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou na terça-feira, dia 11 de março, a proibição de comunicação entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A restrição havia sido imposta no contexto de investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, com Bolsonaro sendo apontado como líder do movimento. Apesar de ser indiciado pela Polícia Federal no inquérito, Valdemar Costa Neto não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, ao contrário de Bolsonaro. Os advogados do líder do PL argumentam que a proibição de contato entre ambos se justificava devido à investigação em curso, que apurava a tentativa de golpe após a derrota de Bolsonaro às eleições de 2022. Além de revogar a proibição de contato, Moraes também derrubou outras duas restrições impostas a Valdemar, a proibição de sair do Brasil e de participar de cerimônias militares. Então, em sua decisão, Moraes escreveu que no caso do Valdemar Costa Neto, embora o investigado tenha sido indiciado no relatório final apresentado pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República, ao exercer sua opinião delicti, não denunciou o investigado, razão pela qual, em relação a ele, não estão mais presentes os requisitos necessários à manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas. O Bolsonaro e Valdemar estavam proibidos de se comunicar desde fevereiro de 2024, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Tempus Veritatis, que investigava a suposta trama golpista. Então, vocês viram aí, né? Será que isso é o suficiente para pagar o histórico de decisões duvidosas e ações seletivas? Acho que não, né? E a grande mídia também parece ter seus próprios interesses, né? A Folha de São Paulo continua expondo o governo Lula e trazendo à tona detalhes comprometedores. Dessa vez, a Folha de São Paulo divulgou que o avanço da publicidade sobre Lula requer vigilância. Contratos podem chegar a 3,5 bilhões de reais, um salto ante 2022. Obsessão por popularidade agrava risco de mau uso das verbas. Então a gente viu aí que a mídia continua expondo. Trouxe uma matéria gigante sobre isso e a gente vê que não é tudo que escapa dos públicos, né? Então temos que olhar, temos que investigar. A justiça deveria servir ao povo e não a interesses políticos. A seletividade nas investigações e julgamentos apenas enfraquece a credibilidade das instituições e aprofunda a desconfiança da população no sistema jurídico brasileiro. Quero saber sua opinião sobre isso, comenta aí. Um beijo, obrigada, até mais.